Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. O título, sempre necessário para chamar a atenção do telespectador, para mostrar o universo sobre o qual nós estaremos aqui, mantendo este diálogo, esta interligação com aqueles que acompanham o programa Democracia da TV Assembleia. Sofrimento e superação. O tempo que vivemos, a ansiedade, a depressão, a melancolia, não exatamente nesta ordem, mas estão andando paralelamente. Os desafios dos dias que vivemos são muitos e trazem reflexos, muitas vezes insuperáveis e negativos. Por isso, nós trazemos convidados especiais, craques no tema, para manter esta interlocução com os nossos telespectadores. Falar sobre o momento em que é preciso procurar o indispensável auxílio, o momento em que a pessoa chega à conclusão de que pronta está para enfrentar estas dificuldades e superá-las. E também o quanto é difícil o caminho a ser percorrido não apenas por aqueles que procuram este atendimento, mas também por aqueles que estão credenciados pela sua capacitação, pelo tempo dedicado ao estudo, a atendê-los. Por isso trazemos a Democracia de hoje para que mantenham, repito, esta conversação com os telespectadores, o Dr. Beno Becker Júnior, psicólogo, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra, mais uma vez, para a satisfação de todos nós, presente a este espaço, e a doutora Márcia Estima Pedoni, que é psicóloga. Este Pedoni para justificar a origem com algum sotaque. Né? Pedoni. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Beno Becker Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui realmente para falar de um tema que atinge o mundo inteiro. E nossa visão ampla é de docente. Nós, como docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos muito nesse sentido, ou seja, não só de avaliação, mas também de proporcionar uma ampla abordagem, não só com os alunos, mas com os alunos da universidade que poderão multiplicar na educação física e na psicologia. Então, essa é a nossa motivação de estar aqui atendendo o convite da TV Assembleia. Professor universitário, escritor, com doutorado no exterior, não, doutor Beno? Nós fizemos doutorado em técnicas mentais, ou seja, na parte de psicologia, com uma bolsa do CNPq. E também lá na Espanha nós estamos trabalhando bastante tempo. Nós montamos um curso de pós-graduação em nível de doutorado e de mestrado dentro da Faculdade de Medicina. Eu não sou médico, mas com a vivência do melhor curso de medicina do esporte que foi feito até hoje, que trazia para cá todos os que podiam vir para cá, vinham se formar em Porto Alegre com o Dr. De Rose. Nós tínhamos, durante 22 anos eu trabalhei com eles. E quando eu fui fazer o doutorado em Barcelona, 40 daqueles médicos que chefiavam o serviço no Comitê Olímpico, inclusive, eram nossos alunos aqui que passaram por Porto Alegre. Porto Alegre é inolvidável, como dizia o pessoal de lá. E foi uma coisa muito importante que nós começamos lá. A Márcia foi minha aluna no mestrado, em Ciências da Atividade Física e do Esporte, e distribuiu também conhecimento. Esse cruzamento de cultura é super importante. Uma menção aí necessária e muito honrosa, merecida, ao Dr. Eduardo De Rose, que é também sumidade no tema, pelo interesse, pelo devotamento e pelo conhecimento que transmitiu a todos. Muito bem lembrado. Dr. Ricardo Nogueira. É uma satisfação muito grande voltar a estar aqui contigo, né? Pensei até que tu tinha me abandonado, né? Já estava me sentindo até um tanto quanto rejeitado. É um sofrimento, né? Justifica aqui o título do programa. Isso. Mas a minha resiliência, né? Acho que consegui suportar, né? Então, o importante não é o sofrimento,
é como aguentar o sofrimento, né? É verdade. O Beno, que é da área do esporte, foi goleiro do juvenil do Internacional, trabalhou no Internacional, trabalhou no nosso Grêmio, nosso imortal tricolor, e me chama a atenção que a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre medicina do esporte foi o Beno Becker. E eu me interessei muito por isso na época, e até pensei, Beno, de fazer esse teu mestrado lá na Espanha. Mas como eu sou psiquiatra, né? Aí Mas acabei... tinha vários psiquiatras que Pois fizeram é, também. eu achei muito interessante, né? Porque era na área da medicina, era na faculdade de medicina lá. Exato, e um trabalho pioneiro, né? Pioneiro, isso que é o mais importante, né? A importância que isso se dá. Mas hoje, por exemplo, está muito em voga os técnicos de futebol, que eles falam, e os jogadores também, as partidas. Hoje o futebol, o Beno e a Márcia vão nos ajudar, e tu também, não tem aquela técnica que tinha antigamente, mas tem um preparo físico exuberante. Então os times, as equipes ficam muito equilibradas. A diferença é mínima. Hoje 1-0 é goleada. Então eu sou lá do tempo do Botafogo, do Garrincha, do Santos, do Pelé, que eram goleadas, né? Os times faziam 6-4, 5-3, 4-2. Eu sou torcedor do Botafogo do tempo do Pirilo, um pouco mais atrás. Um pouco mais atrás. Eu sou do tempo do Garrincha, né? Então hoje os jogadores falam depois da partida assim, não, nosso time soube sofrer, né? Eu acho interessante, né? O time tem que saber sofrer. O que é o sofrer, né? É suportar a pressão. E isso que é o interessante, né? Eu trabalho, como todo mundo sabe, com a prevenção do suicídio, e nós estamos trabalhando muito agora com os alunos dos cursos de medicina. Então a gente está vendo uma alta incidência de suicídio entre os alunos dos cursos de medicina, e não só aqui em Porto Alegre, mas no Rio de Janeiro, na UFMG, na UNB, é meio geral. Aí nós fomos ver, mas o que está havendo com essa gurizada, né? Qual é o problema? Essa geração que está hoje na faculdade, eles entram muito jovens, muito novos, né? E quando eles têm que enfrentar uma situação de pressão, uma exigência, e algo como a morte, por exemplo, que quem faz medicina tem que estar preparado para o fracasso, né? Verdade. Que é a morte, né? E eles estão muito preparados, assim, por exemplo, essa gurizada, eles falam tudo que é língua, com fluência, né? Eles são adolescentes que falam inglês fluente. Intelectualmente. Isso, na parte ali de informática, eles dão um banho de bola. Agora, deu qualquer problema, é uma tragédia grega. Parece que vão morrer. Então, tem alguns autores que falam que é a geração floco de neve, né? Então, qualquer coisa abala, e aí a namorada traiu o namorado, aquilo parece que o mundo acabou, né? Então, a gente vê assim que a gente pouca tem... tolerância à frustração, né? É tudo imediato por causa da informática, e daqui a pouco as relações, as frustrações, né, ficam perdidas. Vamos continuar com a doutora Márcia Estima Pedoni. Oi, eu sou a Márcia. Primeiramente eu fiz o curso de Educação Física, o Beno foi meu professor, depois eu fiz Psicologia e depois segui fazendo mestrado nas duas áreas. Acredito muito no trabalho com vários profissionais, né? Eu acho que nós somos multifacetados, né? E muitas vezes uma patologia, quando chega a patologia, tu tem que ter vários profissionais para olhar aquela pessoa, né? Não só, e muitas vezes tu tem que intervir na família, tu tem que intervir na escola, tu tem que intervir na faculdade, né? E isso requer muitos conhecimentos também, né? Mas eu penso que viver é ficar triste, ficar alegre, né? Eu penso que nós temos momentos de tristeza e de alegria. Parece que isso também as pessoas não, né? Se tu tá um pouco triste, tu já tá deprimido. E muitas vezes não é assim, né? A gente tem momentos de tristeza, dá para chorar e dá para ser saudável também. E por outro lado,
a atividade física, nem digo esporte, né? Mas a atividade física, ela te prepara muito para te conhecer também as tuas emoções, né? Porque tu fica cansado, tu também tem que vencer limites do próprio corpo, né? E atividade física, a gente sabe que acaba intervindo a níveis neuroquímicos, né? Diminui a depressão, diminui a ansiedade. Então, claro, nós estamos falando de uma prevenção, né, doutor? Agora, quando entra já na patologia, já é outro profissional que tem que olhar, que já não é a minha área. Nós estamos falando aqui, vamos deflagrar agora a conversa entre os três, que é do recorte do programa. Eu fico aqui como mais assistente privilegiado, doutor. Sofrimento e superação, o título, falei, né? Tão necessário. Mas tudo tem um gatilho. Não é? Seria o gatilho a melancolia? E definir melancolia, eu me lembro de um trecho de um samba-canção que dizia: a vida passa e perde a graça, melancolia. Seria isso? A pessoa entender perda da graça? Eu gostaria de iniciar com uma afirmação. Quer dizer, todo ser humano, neste planeta, ele tem o sentimento de ansiedade e de depressão, em níveis normais, a grande maioria. Então, de repente, existe uma coisa que é superar esses níveis. E eu vou ficar só na ansiedade primeiro. Nós estamos fazendo há tempo isso aí, trabalho não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, com atletas de alto nível. Nível de ansiedade. E vocês vão ver que cada um tem o seu ideal. Então, o que nós fazemos? Nós avaliamos os atletas, né? E verificamos assim, qual é a associação que tem o título maior dele, por exemplo, salto em distância, ou a melhor partida que tu tivesse na tua vida. Foi lá na Rússia, assim e tal. Como é que tu estavas antes dessa competição? De 1 a 10, é uma coisa... mas isso é subjetivo. Eu gosto da tua subjetividade, é a ti que eu estou avaliando. Uhum. Então, nós, de repente, vamos ver, associado, os maiores triunfos deste jogador, né, ou desse atleta, foram com um nível de ansiedade 8, às vezes 7. E nós podemos, com as nossas técnicas, aí eu falo, as nossas técnicas não é TCC só como técnica cognitiva comportamental, não. Técnica cognitiva, comportamental e somática. Tem que botar isso porque nós trabalhamos em cima do corpo também. E aí nós conseguimos colocar isso no nível ideal. Ele sabe, ontem nós trabalhamos isso com gente de fora, né, que tem que ter um nível de entre 7 e 8. E eles, com técnica específica, ele situa nesse nível. Mas isso é subjetivo? Mas o que interessa é isso mesmo. O cérebro dele toma consciência que é por aí. E ele entra com esse nível de ansiedade. E se ele vai ganhar ou não, a gente não sabe. Quando é equipe, a gente não sabe. Mas que ele vai dar próximo do máximo, isso é uma quase certeza. Eu gostaria de dar uns exemplos bem concretos disso. Nós estamos falando aqui no Garrincha, de Pelé. Em 1958, na seleção brasileira, tinha um psicólogo, que era o Dr. Carvalhais. Que era dentista. Que era dentista, mas fazia os testes. Te lembra disso? Aí o Dr. Carvalhais fazia um teste básico com os atletas, que era assim, tu faz um desenho aí fazia aquele desenho básico, se botar o chão, aquela história toda. Aí o Newton Santos chegou lá, doutor Carvalho, e disse: olha, doutor, comigo aqui não tem problema, o senhor me conhece, todo mundo me conhece, eu sou tudo isso que falo e mais alguma coisa. Mas só que aí atrás veio um rapaz, depois de mim, que nós precisamos dele. Mas ele não vai passar nesse teste. Não tem jeito, porque ele tem alguns probleminhas. Mas ele tem que passar. Aí entra o Garrincha. Aí o Garrincha faz o desenho e o boneco com uma cabeça desse tamanho. Aí os caras perguntam para ele:
Mas que é isso, esse cabeção? Essa é a cabeça do Quarentinha, né? Que não estava na seleção, era companheiro do Botafogo. Então, vê bem, olha bem. Mas o Garrincha era uma figura fantástica. Presta bem atenção do que esse homem é capaz. Aí ele entra lá, claro que teve que ficar, né? E vai para a final do campeonato lá e tal, e ele ganhou um prêmio, o Garrincha, um rádio, que eles davam um rádio do melhor de cada jogo. E aí o Garrincha disse assim, essa porcaria desse rádio que me deram aqui, que não pega nem a Tupi. Isso ele estava no estrangeiro, né? Isso, lá, ele estava na Suécia, lá, né? E metendo filho, né? Tem filho do Garrincha lá até hoje, né? Já tem netos, né? Ele não estava nem aí. Tá, aí termina a Copa, aquela festa toda. E aí, Garrincha, que torneiozinho bem michuruca esse? Não tem nem segundo turno. E do rádio ele foi explorado, sabia? Que o Manga, que não era muito diferente no nível intelectual, comprou o rádio dele por uma ninharia, ele se logrei o Manga. O Manga que ouve. O Manga que foi. Então, assim, dessas figuras, né? O Manga, né? O Manga é outra figura que todo mundo conhece, tá? E o Garrincha. Esse desligamento, às vezes, é importante. Então, vou dar um outro exemplo. Na Copa da França, o Ronaldo Nazário faz uma convulsão que até hoje ninguém entendeu, né? E cria aquela situação toda, né? E o que aconteceu, qual é a situação, inclusive tem denúncias que um colega teu estava com a esposa dele na época e tal e coisa, né? Essa foi a convulsão. Essa foi a convulsão, né? Quer dizer, convulsão matrimonial. Isso, a perda da Copa da França, a culpa é de um colega teu, né? E então são essas coisas que influenciam na vida das pessoas. Para dar um exemplo concreto, a NBA é a maior liga de basquete do mundo. São os caras mais famosos, mais ricos e mais jovens os que jogam. E mais deprimidos. Exatamente. A incidência e a prevalência de depressão entre os jogadores da NBA e do uso de drogas. Aí eu penso aqui, mas peraí, não é só lá na NBA. Nós temos esses mesmos problemas hoje, aqui e agora, com os nossos jogadores juvenis. Já agora, recentemente, teve um problema lá no Santos Futebol Clube, de um juvenil promissor usando cocaína. Sem falar do Maradona, né? Quer dizer, aquele cracaço. Muitas vezes utilizam a droga até para se automedicar, né? Já tem alguma patologia, alguma coisa, alguma falta, e o que está mais perto eles acabam, né, usando, muitas vezes até por preconceito de procurar um profissional, alguma coisa. Não, e a mais comum de todas as drogas, até com o próprio Garrincha, o alcoolismo. Claro. Quantos e quantos jogadores, o Beno, pela experiência dele, pode até nos ajudar mais ainda, com problema de álcool. Exatamente. O alcoolismo, acho que até a prevalência é bem maior, né, Beno? É muito. É muito, e aí nós temos um problema sério, que é assim, ó, quem é que vai tratar disso, entende? O principal aí é a gente formar bem o treinador. Então, de novo, uma visão docente de nós atuarmos a nível de ensinar isso aos treinadores. Isso era feito no curso do De Rose, que tinha um monte de bons treinadores. Eu até vou dizer assim, a FIFA me convidou para, nos 100 anos do futebol chileno, para dar cursos para os treinadores, que eles iam convidar, e os árbitros. Eles também deram curso para o pessoal da gestão também, e eles reuniram os 30 melhores árbitros e os 30 melhores treinadores, para ficar com eles a semana inteira lá. Eles pagaram uma fábula, eles têm muito dinheiro. E isso que eu caracterizo assim, a coisa principal, é atuar sobre quem vai atuar sobre os atletas. Porque tem treinador que diz, não dá para tomar álcool, o pessoal está tomando álcool, mas ele toma o álcool, ele dá o exemplo para ele. Então,
é necessário que o pessoal faça essa parte de comunicação. Tá? Treinador, onde é que eles tiveram um curso de comunicação verbal e não verbal? Eles só sabem do verbal. O não verbal, que é o muito mais forte, eles não sabem. E eles fazem isso dentro do vestiário, um pouco antes de uma competição. É uma coisa simples, é um código de conduta. Né? O não verbal é super importante. Eu lembro dessa história do código de conduta, que a última vez que teve um código de conduta na seleção brasileira foi com o Dunga, né? Meu Deus. Isso, foi um berreiro total. Aí o que a gente vê na penúltima Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente viu assim, um monte de crianças representando o Brasil. Aí eu lembro, não dá para ganhar mesmo. Que na seleção de 58, de 62 e de 70, nós tínhamos homens. Newton Santos, Zito, Didi. O Pelé era um menino, né? E o Bellini. Depois o Mauro Ramos. Depois o Mauro Ramos de Oliveira. Homens respeitadíssimos. Djalma Santos, Gilmar. Era uma equipe de homens. Aí vamos fazer a Copa do Mundo do Brasil, uns menininhos. Né? Então, outra coisa que a gente vê agora se repetiu de novo. Há um paternalismo com os jogadores e uma infantilização. Entende? E eu diria mais ainda. Eu acho também, tu vai me desculpar o termo, mas tem uma viadagem, uma bichice. Né? Porque essa coisa, eu não tenho nada contra, mas uns gurizinhos se lambendo e se frescando, botando cabelinho, né? E agora a moda dos jogadores, que tatuagem já generalizou. Aquelas sobrancelhas, tá? Então tudo. Aí quando eles jogam tão bem, até um mimicho, né? Quando o Everton e o Luan jogam, aí eu baixo a cabeça e não reclamo nada. Mas o que eu acho muito estranho, eu acho. Nem tem o caráter formado, né? A personalidade formada. Tudo é muito precoce, né? Já saem de casa, muitas vezes a família já é, né, uma família desorganizada e... Então, assim, ó, o que daqui a pouco leva essa pessoa à melancolia é muito subjetivo. Mas, porque daqui a pouco... eu acho que antes da melancolia, eles não suportam a melancolia. Exatamente. Porque eles são crianças. A criança não suporta a depressão. Então, eles ficam numa euforia que é contrafóbica. Aquela euforia oposto, né? Demasiada é para fazer uma defesa contra a melancolia. A doutora Márcia entra aqui e lembra um tema que é indispensável que se debata. Talvez fique para o segundo momento do programa, em função do tempo necessário e da proximidade do encerramento do primeiro bloco, que é a substituição da família para este jogador que muito jovem sai de casa, muito jovem é contatado e contratado pelos clubes de futebol sem que tenham a sua formação completada. Nós vamos Nós vamos chegar agora a esse tema, vamos deixar para o segundo momento do Democracia aqui pela TV Assembleia, porque é um tema que exige, sim, não apenas a consideração, bastante mas o chamamento à reflexão do telespectador, porque atinge a todos. É difícil hoje você não encontrar numa família de brasileiros alguém que não ambicione ser jogador de futebol e que não tenha estímulo de pais, parentes próximos, avós, de sucessores nesse mosaico familiar que existe hoje no mundo e notadamente no Brasil, que não estimule o encaminhamento para esta carreira que é de sucesso, de fama. Não precisa estudar. E como em tudo na vida, fica milionário. E como em tudo na vida tem aquele ciclo do qual ninguém foge. A vida das pessoas é como a das árvores, das empresas. Elas têm, no momento certo, a sua ascensão. E também... Em determinado momento, o seu apogeu. E depois chega também a queda. E nem todos, principalmente quase todos, não estão preparados para viver estes 3 períodos. Por isso é importante que se fale sobre isso no segundo momento do Democracia aqui pela TV Assembleia. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Voltaremos já.